Sônia Maria Gomes Del Mônaco, 64 anos. Qual a sua profissão? Professora de primeira a quarta aposentada. Em qual cidade você nasceu? Nasci na cidade de Boa Rasópolis, estado do Paraná. Se você não nasceu nesta cidade, conte como você veio morar aqui. Meu pai, quando eu era pequena, ele se mudou para Arapongas para colocar comércio. Daí não deu certo, ele foi para o distrito de São Luís, em Londrina. E lá eu casei, fiquei 30 e poucos anos casada, lá morando lá, trabalhando na mesma escola. E depois meu marido começou só a dar. Ele tinha colocado granja, tinha colocado estufa, né? De pepino, tomate. E daí veio uma chuva muito forte, derrubou. Ele ficou muito desanimado. Vendemos o sítio e eu estava aposentando. E daí ele veio para cá para colocar um comércio para os meus filhos e para ele trabalhar. E eu vim para cá, junto com ele, né? Estamos aqui há 12 anos. Conte como era a sua infância. A minha infância, quando eu era, né, foi assim, porque eu fui a mais velha, tive 5 irmãos, e eu tinha que ajudar a cuidar, né? Quase nem sobrava tempo para brincar, né? Eu tinha que ajudar meu pai e minha mãe, porque os dois trabalhavam no comércio, e minha mãe teve 6 filhos e pegou mais umas 2 ou 3 para criar. Então, como eu era mais velha, tinha que ajudar meu pai. Desde pequenininha, ficava no comércio quando meu pai saía, para minha mãe ficar dentro de casa, fazendo serviço, né? Porque era assim, colado. Daí, quando chegava alguém, eu tinha que gritar, porque lá é um lugar pequeno, dava mais gente no final de semana, né? Então, Você mas, estudou? Você estudou? Conte como era a escola e sua matéria preferida. bom, eu estudei lá onde eu morava, estudei o ensino fundamental e depois o ensino médio, tive que sair de lá para fazer, né, para estudar. E a mesma coisa aconteceu para fazer faculdade. Depois de casada, que eu fui fazer faculdade, né, fui terminar os estudos. E eu era uma menina muito quietinha, né, muito vergonhosa. Mas eu só lembro da minha professora de primeiro ano, porque aquele tempo não tinha pré, não tinha nada, né? Então, eu só lembro da minha professora, que chamava Ivete. Ela era muito rígida, mas, né, ela queria ensinar e queria que eu aprendesse. Então, foi uma professora que me marcou muito, né? Porque ela era muito esforçada. Agradeço a ela, né? Que foi bom. Conte em detalhes uma história que você ouvia na infância. Eu gostava muito, tinha um livro das histórias infantis, Branca de Neve, e várias outras histórias, né? Eu gostava muito da Branca de Neve, né? Acho que foi na escola que eu ouvi a história, né? Branca de Neve, os Sete Anões, né? Muito legal essa história e outras histórias também, que tinha um livro que tinha todas essas histórias, né? E eu gostava muito dessa história, porque minha mãe, coitada, nem tinha tempo de ficar contando história e nem tinha livrinho, nada, né? Minha avó, eu gostava muito das histórias da minha avó, porque ela morava num sítio e ela não tinha luz elétrica, então ela contava as histórias de vida mesmo, né? As histórias do que acontecia com as pessoas,
né? Então a gente sentava assim, eu ia para lá para passar as férias e e daí a gente, depois da janta, que arrumava a cozinha, sentava numa mesa enorme que tinha na cozinha, uma cozinha grande, tinha um fogão econômico, né, que é a lenha. E daí ela começava a contar as histórias à luz de lampião. Era muito legal, eu gostava muito, porque minha avó contava muitas histórias, né? Então as histórias dela eram um aprendizado para a gente fazer o certo, né? E eu gostava muito. Deixe uma mensagem para quem for ver ou ouvir. Sobre o quê? Para quem for ouvir. Uma mensagem. Eu achei, assim, a minha vida toda, que a infância foi, mesmo trabalhando bastante, cuidando que eu era mais velha, cuidando de criança, a infância é muito bom. Muito bom porque naquele tempo a gente nem tinha televisão, então a gente brincava, né? E eu adoro brincar, até hoje, quando eu comecei a trabalhar, que eu casei, eu gostava muito de brincar com as crianças, né? Porque como não tinha educação, professora de educação física, professora de educação artística, então era nós mesmos que tinha que trabalhar com eles. E eu adorava brincar e eles gostavam muito. Então, eu acho assim que as crianças de hoje só querem ficar no celular, não brincam, não querem ler um livro, né? Que tem tantos livros bons, tantos livros. Eu adorava contar historinha para os meus alunos, né? E gostava muito de ouvir as histórias da minha avó também. Então, eu acho que tem que parar um pouco, colocar um horário para ver o celular, para ler mais, para viver mais, para brincar com os amigos, né? Que essa é, é, a infância é muito bom, mas é bom quando você brinca, que você tem amigos, que você lê, que você ouve histórias, né? Isso daí, a minha avó, o que ela fazia, eu não esqueço, né? A história, as melhores histórias eram aquelas. E o povo daquela época, né? Depois da janta, assim, todo mundo sentava. Eu tinha uma vizinha também que a gente ficava, eu ia na casa dela à noite assim, daí a gente ficava ouvindo as histórias. Eles gostavam muito de contar histórias de assombração, né? Mas era muito legal o povo antigamente, né? Eles gostavam muito de passar conhecimentos através das histórias. E falta isso nas crianças agora, que não tem tempo para ler, não tem tempo de brincar, não tem tempo de ouvir histórias dos avós, né? Todo mundo ocupado, correndo, né, assim com a vida. Então acho que devia pensar um pouquinho, ter mais amigos, brincar mais, ler mais, né? Esse daí é o que eu falo, né, para todos. Obrigada.